Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando. O que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora para a nossa segunda lição do trimestre, Êxodo, capítulos 3 a 7. Moisés volta ao Egito e confronta Faraó. O texto áureo nos fala: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A leitura bíblica está em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 22. E a verdade prática nos diz que todo peso e responsabilidade de um chamado será sempre mais leve e cativante do que o peso insuportável de uma vida. Na introdução do nosso comentário, comentaristas sugerem que o frágil arbusto que queimava e não se consumia era uma figura não somente de Israel, mas também do próprio Moisés. Os dois eram frágeis, mas Deus era o fogo que lhes daria poder. As escolhas de Deus não seguem critérios óbvios aos olhos do mundo. Ele soberanamente queima e chama também pessoas pequenas, falíveis, imperfeitas, como eu e você. Mas é o poder de Deus que nos capacita. No primeiro tópico falamos sobre Moisés, uma biografia inspiradora, o personagem mais mencionado na Bíblia em segundo lugar. Perde somente para Davi. Depois de 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas na terra de Midian, Deus o comissiona e capacita a voltar ao Egito, com a dura missão de retirar Israel de lá, enfrentando literalmente todo o poder do Egito, que era a grande nação daquela época. No primeiro item nos fala sobre o Deus que ele encontra. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Veja aí os instrumentos que Deus usou para preparar Moisés. Serviço humilde e solidão. Ali no deserto ele criou resiliência. Ele teve o seu caráter forjado. Aprendemos então que o deserto é uma escola e não um castigo. Como um simples pastor de ovelhas poderia tirar uma nação inteira da escravidão? A primeira lição a tirarmos daqui é: todo encontro com Deus é um encontro missionário. Deus sempre dá uma missão para o homem ou uma mulher que encontra. Não é Moisés que se encontra com Deus, é Deus que se encontra com ele na sarça ardente e o comissiona, lhes dá uma missão, e uma tremenda missão, porque afinal de contas tinha chegado o tempo. Ironicamente, quando Moisés se achava capacitado e pronto, tentando fazer as coisas do seu jeito, não deu certo, mas agora que ele se achava incapaz de tamanha tarefa, é que Deus o chama, algo totalmente fora dos nossos valores. Todos nós precisamos nos certificar da legitimidade dos nossos sonhos. Afinal, não é errado ter sonhos e projetos no coração, mas Deus precisa ser a fonte do sonho. O projeto de tirar o povo da escravidão do Egito não era de Moisés, era de Deus. Aquilo tudo tinha a ver com a glória de Deus e com seu reino, não com a grandeza de Moisés. Ele seria apenas um instrumento. E o fato dele se sentir abaixo daquela tarefa só mostrava que ele estava pronto. Diz aqui o nosso comentarista uma verdade muito importante: desconfie de gente que se acha a última bolacha do pacote. Deus usa os humildes. Então sejamos humildes e no momento certo Deus nos usará. No segundo item, nos fala sobre o Deus que vê e ouve. Deus fala a Moisés da seguinte maneira: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
E era a maneira de Deus dizer para Moisés: eu não estou alheio a essa situação, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E é tranquilizador sabermos disso, que Deus não está ausente da história do seu povo, Deus não está ausente dos seus filhos, Ele é o Deus que tudo vê. Ele não vê como se fosse um gigante olho cósmico, apenas olhando. Quer dizer que Deus está presente, mesmo nos melhores e piores momentos da nossa vida. Ele está presente em cada circunstância. Então, muitas vezes as pessoas vivem como se Deus não existisse, como se Deus estivesse lá longe de nós e não estivesse prestando atenção em nada. Esta fala de Deus a Moisés é para lembrar que Ele não somente está nos céus, mas também em todo lugar da terra, em cada situação. Ele não age apenas naqueles momentos que nós rotulamos de milagres. Ele também age nos pequenos momentos, nos momentos mais comuns da nossa vida. Nada foge ao controle de Deus e ao seu poder, nem mesmo a obstinação doentia de Faraó. Deus deixa claro a Moisés que tinha ouvido o clamor e angústia do seu povo debaixo da opressão de Faraó. Deus sabe exatamente onde estamos, como estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. Então Deus sabe de todas as coisas. Busquemos a Ele para nos dar direção da nossa vida. No terceiro item, o Deus que envia. Primeiro era o Deus que chama. Segundo, o Deus que tudo vê e ouve. E agora, o Deus que envia. Vem agora, diz Deus a Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então vejam que reviravolta na vida de Moisés. Um dia ele está cuidando de rebanhos. No outro está a caminho do Egito para enfrentar Faraó e todo o seu poderio. Percebemos no texto o choque dele, quando Deus diz que ele seria um instrumento para tirar Israel do Egito. 4 vezes Deus diz a Moisés: vá, porque ele não aceitou aquilo de primeiro. Ele nunca se viu como uma pessoa capacitada para uma missão daquele porte. O comissionamento de Deus a Moisés ocorre justamente quando ele estava trabalhando. Ele estava ocupado, cuidando dos seus rebanhos. Aprendemos assim que o chamado de Deus não é para aqueles que estão na preguiça, sem opções no mundo secular. O chamado de Deus é para os que têm portas abertas, têm outras ocupações e mesmo assim renunciam a tudo isso para atender o chamado de Deus. Deus traz assim a Moisés. Moisés era a resposta do clamor do seu povo para a sua época. Será que nós temos orado para Deus também enviar novos obreiros e obreiras, suprir as necessidades da sua obra nessa geração? Ou estamos nos acomodando diante desta grande necessidade do povo de Deus? No segundo tópico, temos o segundo personagem, Faraó. Como já vimos no estudo anterior, não é um nome, é um título. Significa Casa Grande. Então, este era o título do rei do Egito. Faraó era considerado um deus. Ele estava entre as divindades do Egito. Ele era considerado filho do sol, filho de Ra, filho dos deuses do Egito, portanto, ele também era considerado como um deus. Porém, ele era um falso deus. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Para a religião egípcia, Faraó era a encarnação do deus Horus. Os hebreus estavam escravizados por uma nação que acreditava ser administrada e regida pela encarnação de um deus. O homem deificado, transformado Deus, é o pior tipo de pessoa para se lidar. Todo culto à personalidade tem origem em Lúcifer, tem origem em Satanás. Esta é a razão da afirmação de Deus. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus estava deixando bem claro que ele ia libertar o povo de Israel para que o povo do Egito soubesse quem era o Deus verdadeiro. As religiões egípcias acreditavam na vida após a morte. Por isso eles preparavam os seus mortos, faziam as múmias, embalsamando os cadáveres. Os faraós e pessoas ricas construíam grandes túmulos, às vezes pirâmides, às vezes cavernas bem cavadas na rocha, ocultas e enfeitadas com suas riquezas. Para quê? Para preservar suas múmias e guardar seus bens materiais que eles acreditavam que iriam acompanhá-los na vida futura. A arqueologia tem descoberto verdadeiros tesouros junto às múmias dos faraós.
As 10 pragas provam a superioridade de Deus de Israel sobre os deuses do Egito. Falamos agora sobre outros personagens, os magos de Faraó. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, entre eles os sábios do Egito, e fizeram os mesmos com as suas ciências ocultas, suas artes mágicas. A arte da magia era muito espalhada no Egito. A arte da magia negra, como poderíamos dizer. Tanto negra quanto branca, eram artes mágicas satânicas. Nada tinha a ver com simples mágica. Eram poderes espirituais malignos que os sábios do Egito cultivavam. 3 coisas devem ser consideradas aqui. Primeiro, os servos de Deus sempre devem esperar oposição. Sempre haverá quem resista a nós. Em 2 Timóteo 3,8 temos o nome de pelo menos 2 desses magos, Janes e Jambres. Segundo, os deuses egípcios são falsos e fúteis. Isso fica provado quando a vara de Moisés entregue a Arão se transforma numa cobra e engole as cobras que eram as varas, os cajados dos outros magos do Egito. Com isso, Deus estava mostrando que o poder que ele tinha dado a Moisés era superior aos poderes mágicos que os deuses do Egito tinham dado aos magos. Em terceiro, Moisés obedecia às ordens de Deus, mas os magos não tinham um plano ou propósito, eles não eram a demonstração de um poder. Os sinais feitos pelos magos eram sinais enganosos, e isso foi suficiente para endurecer ainda mais o coração de Faraó, porque deu a Faraó a falsa certeza de que o Deus que estava enviando Moisés não era um Deus a ser considerado, e portanto ele não se sentia obrigado a libertar o povo de Israel. No terceiro item, nós vemos o coração endurecido de Faraó. Os defensores do determinismo divino gostam dessa passagem bíblica porque, segundo eles, mostra que Deus predeterminou que assim deveria ser, como se antes disso o coração de Faraó fosse um coração manso, um coração mole, e num passe de mágica Deus tivesse endurecido o coração de Faraó. Não é bem assim. Essa passagem tem que ser lida com outras passagens de Êxodo que mostram claramente que foi Faraó que endureceu seu próprio coração. Quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, não é como se antes o coração de Faraó fosse um coração mole. Deus permitiu que Faraó endurecesse seu próprio coração. Então precisamos ser cautelosos para não atribuir a Deus o pecado de Faraó, fazendo de Faraó um simples joguete, uma marionete nas mãos de um Deus sádico e cruel. Estaria errado dizermos isso. Na realidade, Faraó escolheu endurecer o próprio coração. Assim como hoje em dia muitas pessoas endurecem o seu próprio coração àquilo que Deus permite que aconteça com elas. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é mentira, isso é falso. Existem pessoas que diante da dor e da aflição se quebrantam, se amolecem, se voltam para Deus. Mas outras, pode vir a dor, o problema, a luta, a dificuldade e elas continuam endurecidas. Elas, como Faraó, endurecem o seu próprio coração até não ter mais saída. É importante dizer que Faraó não era um homem inocente ou piedoso. Em Êxodo 7,14 é dito que o seu coração era obstinado. Em Êxodo 9,34 nos fala que ele pecava continuamente. Faraó foi um ditador brutal, responsável por terríveis abusos, pela opressão dos israelitas. Portanto, Deus não transformou o coração dele num coração mau. Deus não o deixou sem escolhas. Ele já era mau e simplesmente ficou pior. Faraó já era assim. Além disso, misericordiosamente, Deus deu a Faraó oportunidades e advertências cada vez mais severas de que o pior estava por vir. Aquelas 10 pragas que Deus permitiu que viessem sobre o Egito, se na primeira daquelas pragas Faraó tivesse resolvido libertar o povo, automaticamente as demais 9 não aconteceriam. Faraó, no entanto, escolheu trazer juízo não só sobre ele, mas sobre todo o seu povo. Não apenas ele, mas todo o seu povo sofreram. Ele simplesmente não se importava com o sofrimento do seu povo. Embora os seus conselheiros, os seus sábios dissessem a ele:
Tu não vês que o Egito está destruído? Nada disso lhe movia o coração. O seu coração continuava endurecido contra a vontade clara de Deus. Juntando as duas afirmações, podemos dizer que diante da obstinação e resistência de Faraó, Deus simplesmente o entregou a si mesmo. O mesmo sol que derrete a cera também endurece o barro. A doutrina da soberania divina caminha de mãos dadas com a moralidade e o arbítrio humano, embora nossa mente tenha dificuldade de compreender isto. Os adivinhos imitam o sinal e a praga. Até aquele momento, Moisés e Arão haviam apenas transmitido um ultimato de Deus. Eles haviam comparecido perante Faraó e Deus havia transformado o cajado de Moisés em uma cobra que engoliu as cobras que vieram dos demais cajados egípcios. Aquilo por si só já seria um sinal enorme para a época. Seria o suficiente para que qualquer outro rei admitisse que Deus estava com Moisés e que era para ele libertar o povo. Mas isso não aconteceu, de tão endurecido que era Faraó. Agora veremos o início das maravilhas de Deus na terra do Egito. Ao todo, as 10 pragas duraram um período de aproximadamente 10 meses. 10 meses em que o Egito teve destruído o seu grande poder, a sua grande força. O primeiro tópico nos relembra a vara de Moisés que se torna em uma serpente. Antes de iniciarmos vendo cada praga, veremos suas características gerais. Deus enviou as pragas em resposta a uma pergunta de Faraó. Quem é o Senhor? Quem é esse Deus? Esse Deus que você vem nos anunciar. Nós temos aqui no Egito vários deuses. Quem é esse? É algum dos que nós cultuamos ou é algum outro? Os comentaristas sugerem 4 razões pelas quais as pragas do Egito fustigaram o Egito. Primeiro, livrar o povo de Deus da escravidão. Segundo, demonstrar o poder de Deus aos egípcios e também para Israel. Porque lembre que até então, o povo de Israel ele também estava meio que no ar sobre quem era este Deus. Eles conheciam que existia um Deus. Esse Deus tinha aparecido para seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e tinha lhes prometido que eles teriam a sua terra, uma terra que mana leite e mel. Isso era tudo que eles sabiam. Eles nunca tinham visto o poder de Deus em ação. Portanto, essas 10 pragas seriam também para mostrar a Israel o tamanho do poder de Deus que eles serviam. As pragas do Egito também serviriam para castigar ou julgar os egípcios por sua crueldade. Lembremos que durante 400 anos, os egípcios, não apenas Faraó, mas toda a sociedade egípcia, eles tinham oprimido o povo de Israel. Eles tinham reduzido um povo livre à escravidão, tirado todos os seus direitos, todas as suas posses. Eles tinham praticado genocídio contra as crianças indefesas dos israelitas. Então eles mereciam, sim, o castigo de Deus. E por último, as pragas vieram para desmascarar as falsas divindades egípcias. Deus, através daquelas pragas, mostrou para os egípcios que todos aqueles ídolos que eles adoravam não eram nada, não eram ninguém. Em 6 dessas pragas, o instrumento usado foi o cajado de Moisés, que também é chamado de vara de Deus. Esta vara ficaria na história. Era um símbolo, claro, do poder de Deus. Mas é curioso que Deus use algo tão simples assim. Era apenas uma vara de madeira. Não era uma vara de encantamento, não tinha condão, magia, não era um talismã. Todo o poder que ela desempenhava vinha de Deus e estava na mão de um ser humano, de um simples homem. Um homem de carne e osso, com suas limitações e fraquezas. E esse homem conhecia Deus como ninguém mais conhecia e se deixava usar pelas suas mãos para a sua glória, não para a demonstração pessoal. Portanto, essa simples vara representava o poder de Deus e o poder de uma vida consagrada e posta nas mãos de Deus para o seu serviço. Deus faz coisas maravilhosas com aquilo que lhe damos, com aquilo que consagramos a Ele. Podem ser as coisas mais simples, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, elas são usadas para realizar coisas maravilhosas. Por isso, já dizia um teólogo que Deus é o grande Deus das pequenas coisas. No segundo item, nós vemos aqui a primeira praga, as águas transformadas em sangue. Milagres servem e funcionam também como efeito de autenticação.
Faraó precisava saber que, resistindo à saída dos hebreus, ele estava se opondo não a Moisés, mas ao próprio Deus. O rio Nilo foi o primeiro atingido. O rio Nilo não era um simples rio, ele era adorado como se fosse um deus. Afinal de contas, ele regava todo o Egito, ele permitia que existissem plantações, ele impedia que o deserto tomasse conta do Egito. Havia festividades, celebrações, banhos purificadores no Egito, no Nilo, e foi ali também, nesse rio, que muitas crianças israelitas foram jogadas, foram lançadas para morrer. Então ele também era um rio da morte. E por isso Deus o transforma em sangue. É para lembrar aos egípcios que eles tinham as mãos cobertas do sangue dos israelitas. Deus estava humilhando e desmascarando o engano de verem o Nilo como um deus. Além disso, havia também outra deusa, chamada Ísis, que era considerada a deusa do Nilo, e Khnum, o deus carneiro, que era considerado guardião do Nilo. Ou seja, com uma só praga, Deus lança embaixo o poder de 3 divindades egípcias. Nesse milagre, o sustento egípcio também é duramente golpeado. Afinal, não houve apenas as águas se transformarem em sangue. Os animais que viviam no rio também morreram. Os peixes. Ou seja, houve fome no Egito. Isso era para mostrar que Deus era a fonte da vida e não o Nilo. Pelo poder de Deus, o rio Nilo que produzia vida passa a ser fonte de morte. A Bíblia nos fala que o rio fedeu. Ou seja, toda aquela multidão de peixes e animais que viviam no rio Nilo agora passa a ser fonte de fedor e morte para todo o país. O falso deus Nilo foi humilhado. Isso diante de Faraó, que nada podia fazer. Não apenas as águas do Nilo, mas também as demais águas da terra se transformaram em sangue, até aquelas guardadas em reservatórios. Ou seja, a água que era tirada do rio Nilo e estava estocada em cacimbas, em poços, elas também se transformaram em sangue. Foi necessário aos egípcios cavarem poços longe do rio durante os 7 dias que durou a praga. Alguém poderá dizer, mas foi apenas uma semana? 7 dias? Mas experimente ficar sem água na sua casa por apenas um dia. Olhe o transtorno que acontece. Imagine durante uma semana. Pois esta foi a situação, não apenas em 1, 2, 3 cidades, mas em todo o Egito, em todo aquele grande país. No terceiro item, nós lemos sobre as imitações feitas pelos magos. Pois lançaram eles, os magos, cada um seu bordão e se transformaram em serpentes, mas o bordão, o cajado de Arão, devorou os cajados deles. Ontem e hoje, Satanás vive tentando imitar e falsificar o agir de Deus. Ele é a imitação. Por isso, já dizia Lutero que o diabo é o macaco de Deus, porque assim como o macaco ele tenta imitar o comportamento de um ser humano, assim também o diabo ele tenta imitar a ação de Deus. Satanás não é um iniciador. Ele não tem criatividade para criar algo novo. Ele é um imitador. Na parábola do joio e do trigo, contada por Jesus, lemos que Satanás planta algo que imita o trigo, que é, no caso, o joio, que é uma planta parecida com o trigo. Assim também, Satanás planta imitações de cristãos nesse mundo, e no final dos tempos, ele produzirá um falso Cristo que enganará o mundo. Ou seja, poderíamos dizer que Satanás é o pai das fake news. A mais perigosa imitação do diabo é o falso evangelho que ele proclama. É uma imitação quase perfeita do evangelho de Cristo. É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem santidade, é um evangelho sem renúncia, sem autonegação, sem arrependimentos. É um evangelho do tipo, venha do jeito que estiver e fique como quiser. É um evangelho humanista, voltado para o ser humano, um evangelho humanocêntrico, antropocêntrico, sem a glória de Deus. O evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que procura imitar e ao mesmo tempo é tão atraente que multidões de pessoas são enganadas por esse falso evangelho. A imitação feita pelos magos do Egito, ainda que imperfeita, foi o suficiente para que Faraó dissesse: isso não é sinal de Deus nenhum, isso é um truque de magia barato.
Assim como eles fizeram, assim o adversário de Cristo faz nos nossos dias, cegando as mentes dos incrédulos. Para quê? Para que eles permaneçam na incredulidade, para que eles permaneçam no pecado. Concluímos a lição com a seguinte aplicação pessoal: reavaliar nossa postura e desculpas que damos a Deus quando Ele nos chama para uma missão permitirá que Ele use nossas vidas poderosamente. Por que dizemos isso? Porque Moisés também apresentou para Deus várias desculpas, que ele não era capaz, que ele não ia conseguir, que era uma tarefa muito grande, e todas essas desculpas Deus lançou para o lado e disse: vai, Moisés, porque eu serei contigo. Assim também nós temos a missão que Deus nos concede. Somos capacitados para ela? Não. Temos condições de fazer por nós mesmos? Não. Mas como Deus será conosco, aí sim nós seremos vitoriosos. Esse é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.